pessoal, tudo bem? Para quem não sabe, eu sou dentista, especialista em ortodontia, e hoje eu gostaria de falar sobre um assunto um pouco mais voltado à odontologia. Mas isso não quer dizer que esse assunto é voltado só para os colegas dentistas. É voltado principalmente, e esse é o objetivo desse vídeo, principalmente para as pessoas, que têm filhos pequenos, filhos ou filhas pequenas, que ainda são crianças, são pré-adolescentes. Existe uma parte da odontologia chamada ortopedia funcional dos maxilares. O que é isso? O que é esse nome grande aí, meio complicado? Na verdade, a ortopedia, ao contrário da ortodontia, ela lida basicamente, principalmente com o crescimento e o desenvolvimento ósseo do paciente. Então, isso quer dizer o quê? A ortopedia ela vai ter muito mais resultado num paciente jovem, num paciente que ainda não completou totalmente o seu crescimento ósseo, E a gente fala, então, principalmente num paciente por volta dos 7 aos 9 anos de idade. Não que não possa ser aplicado para um paciente de 10, 11, 12, 13 anos. É que nessa idade um pouquinho mais avançada, a ortopedia muitas vezes não tem um resultado tão satisfatório assim. Por quê? Porque o paciente normalmente já completou ou está completando a fase, vamos chamar assim, maior de crescimento, e nesses casos, do paciente um pouquinho mais velho, com 13 anos, normalmente a ortodontia é mais indicada. Então, eu vou tentar fazer um vídeo, por mais que seja um assunto técnico, voltado à odontologia também, eu vou tentar fazer um vídeo voltado mais para o público leigo, mesmo para você mãe, para você pai, que tem crianças pequenas aí por volta dos 6, 7 até os 9, 10 anos mais ou menos. Uma coisa que a gente verifica, nós ortodontistas, nós dentistas verificamos, é o que a gente chama de oclusão, tá? O que é oclusão? Oclusão nada mais é do que a mordida do paciente. Uma oclusão certa, ou seja, uma mordida certa. O paciente tem uma oclusão errada, tem uma mordida errada. E uma dessas mordidas erradas, uma dessas situações de oclusão errada é o que a gente chama de mordida profunda. O que é isso? O paciente, na hora que ele morde, ele faz com que os dentes de cima cubram muito os dentes de baixo. Às vezes até façam com que os dentes cubram totalmente os dentes de baixo. Eu vou mostrar uma imagem de uma oclusão, ou seja, de uma mordida normal, onde os dentes de cima eles estão posicionados sempre de uma forma que eles estão por fora dos dentes de baixo, e os dentes de cima eles cobrem uma pequena parte dos dentes de baixo, na porção anterior, na parte da frente, que é essa imagem que vocês veem aí. Isso é uma oclusão normal, uma mordida normal. Na mordida profunda, que é essa próxima imagem, vocês notam que os dentes de cima, os dentes anteriores, os dentes da frente de cima, cobrem uma boa parte, às vezes até o dente inteiro de baixo. Por isso é chamada de mordida profunda, tá? Em termos mais técnicos, seria uma sobremordida ou então um overbite. Mas vamos esquecer esses termos técnicos e vamos falar do quê? Numa mordida profunda, tá? Existe um tipo de tratamento, tá? Lógico que não é indicado para todos os pacientes, para todas as crianças, mas em alguns casos há indicação sim, e há uma indicação muito boa, tá? Que pode até evitar que o paciente tenha que usar aparelho, seja removível, o aparelho móvel, ou seja o aparelho fixo, quando ele estiver um pouquinho mais velho, tá? Então, pais e mães, tá? Se o seu filho tiver entre idade de 6, 7, 8, 9 anos,
verifiquem se ele tem uma mordida profunda. Se tiverem dúvida, lógico, sempre procurem o dentista, tá? O ortodontista, para que ele possa fazer uma análise, um diagnóstico e até poder explicar, né, se o paciente, se o filho de vocês tem ou não mordida profunda. Mas eu vou só exemplificar um caso de uma paciente que tinha mordida profunda, tá? Essa paciente tinha 8 anos de idade e a gente conseguiu, né, fazer o tratamento dela sem aparelho nenhum, sem aparelho móvel, sem aparelho fixo, só com um artifício que a gente usa, que a gente chama de pistas diretas, mas também isso não vem ao caso no ponto de vista técnico. O que eu quero falar para vocês, pais e mães, é que se o paciente, né, for diagnosticado de forma precoce, tá, for diagnosticado cedo, tá, por volta dessa faixa de idade que eu falei, muitas vezes, em muitos casos, há possibilidade de tratamento e esse tratamento ser feito de forma rápida, tá, e que vai evitar com que esse paciente precise usar um aparelho futuramente, seja ele móvel, removível ou seja ele fixo. No caso que eu vou exemplificar, então a paciente de 8 anos de idade apresentava sim mordida profunda, como vocês podem ver aí na imagem, tá? Não era uma mordida profunda severa, mas já era considerado uma mordida profunda. Vocês notem que apesar dos dentes de cima não cobrirem totalmente os dentes de baixo, vocês notem que os dentes de baixo eles acabam encostando na gengiva da parte superior, tá? Na parte da frente. Então, essa paciente apresentava mordida profunda e em 4 meses, através dessas pistas diretas, tá? A gente conseguiu finalizar o tratamento dela do ponto de vista de mecânica, do ponto de vista de tratamento. Lógico que depois houve toda uma manutenção e um controle para que a gente não perdesse tudo o que a gente ganhou, não perdesse toda a movimentação e o desenvolvimento ósseo e dentário, tá? Mas vocês notam que essas pistas diretas, elas podem ser feitas de várias maneiras. Nesse caso específico, foi feito com a colocação de resina, tá? Essa resina mesmo de restauração, tá? Por trás dos dentes, de 2 dentes dela, mas poderiam ser feitos em 4, nos 4 dentes da frente. Mas nesse caso específico foi feito essa resina, foi colocada essa resina atrás dos 2 dentes da frente dela, na parte superior, e em 4 meses, aí notem por conta até da data da foto, né? Em 4 meses conseguimos fazer com que houvesse um desenvolvimento da estrutura óssea da parte de trás e um desenvolvimento dentário também da parte posterior, da parte de trás, e fez com que a gente conseguisse corrigir essa mordida profunda. Notando aí nessa segunda imagem, tá? Depois do tratamento de 4 meses, que a paciente já apresenta uma oclusão ou uma mordida melhor. Nota-se o quê? Que os dentes de cima já não cobrem tanto os dentes de baixo, cobrem só uma porção muito pequena, que é o normal, que é o que é aceitável, que seria o ideal. E nota que aquele dente de baixo que tocava a gengiva da parte superior já não toca, já tem um espaço entre a gengiva da parte de cima, né, da parte superior, e o dente inferior. Então, esse é um caso clássico específico indicado para essa paciente. Isso não quer dizer que seja indicada para todos os pacientes, para todas as crianças nessa faixa etária, mas que é uma dica aí que eu dou para os pais e para as mães, ou até para os colegas dentistas, para eles poderem avaliar, mesmo que o colega dentista seja clínico geral, poder avaliar e às vezes até poder indicar para um ortodontista, né? Que essa dica seria para os pais procurarem o quanto antes um dentista,
até mesmo em um ortodontista, no caso, até mesmo para tirar dúvida. Ah, será que meu filho ou minha filha precisa usar aparelho? Tá? Qual o aparelho mais indicado? Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, ou o que eu quero enfatizar, é que quanto mais cedo o problema for identificado, quanto mais cedo o problema for diagnosticado, normalmente o tratamento é mais simples ou até mesmo mais rápido. Nesse caso específico, não foi necessário usar nenhum tipo de aparelho, nem removível, nem fixo, e a gente conseguiu terminar aí, no caso, né, estimular o crescimento e desenvolvimento ósseo e dentário, fazendo com que a paciente que apresentava uma mordida profunda, né, inicialmente, ficasse com uma mordida ou uma oclusão normal. Então a dica que eu dou é: pai, mãe, na dúvida ou em qualquer situação de dúvida, procure um dentista, procure um ortodontista, tá? Muitas vezes vocês vão evitar que seu filho ou sua filha precise usar aparelho, né, futuramente, seja ele removível, seja ele fixo. É um tratamento que costuma ser rápido, tá? Em determinados casos, por isso que precisa ser uma indicação muito precisa para determinados casos. Isso não vale para todos os pacientes, isso não traz esse resultado de 4 meses para todos os pacientes, mas eu quero dar essa dica como que existem alternativas muito válidas e muito eficientes que também ajudam muito na melhora da mordida, na melhora da oclusão. Então eu coloco aí a imagem agora do início do tratamento, tá? Do mês 5 e do final do tratamento do mês 9, só para vocês poderem ver o quanto deu de diferença em apenas 4 meses. Lógico, essa paciente não foi liberada logo depois dos 4 meses, houve sim um controle, tá? Por mais ou menos 12 meses após isso, mais ou menos 1 ano após isso, tá? Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo não é generalizar. Ah, todo caso pode ser feito isso? Não. Precisa ser diagnosticado, precisa ser planejado e precisa ser bem indicado, tá? Mas é só uma dica para que, em qualquer situação de dúvida, você pai, você mãe, procure o dentista, procure o ortodontista o quanto antes, tá? Que isso é muito importante para que seja feito o tratamento ou a intervenção o mais precoce possível, para que o tratamento seja mais rápido, seja mais eficiente e precise usar talvez menos coisas, menos aparelho, precise talvez evitar de usar o aparelho fixo, talvez precise evitar usar o aparelho móvel, que é o aparelho removível, tá? Então, fica aí a dica, tá? Procurem o quanto antes o dentista, isso valeria até do ponto de vista clínico, tá? Não deixe o dente doer para procurar um dentista, faça sempre um check-up, faça sempre uma avaliação periódica e faça também uma avaliação ortodôntica periódica, seja no seu filho, seja em vocês adolescentes, jovens, adultos, tá? Porque quanto mais cedo o problema for identificado, muitas vezes facilita muito mais o tratamento, tá bom? Então aí fica a dica, tá? Nesse vídeo, que existem outras alternativas que são comprovadamente eficazes, tá? Existem estudos científicos nesse sentido, então não é uma coisa nova, não é uma invenção nova, né? É uma coisa já consolidada, já são tratamentos consolidados, já são tratamentos que existem vários estudos, mas aí hoje nesse vídeo eu não quero dar diagnóstico, não é esse o objetivo, tá? Porque cada caso é um caso, mas a dica aí é: procurem o quanto antes um dentista, procurem o quanto antes um ortodontista. Se vocês procurarem e não precisar ser realizado nenhum tipo de tratamento, ótimo.
Se procurar e não precisar ser realizada nenhum tipo de intervenção, ótimo também. Mas se houver a necessidade, o quanto antes for iniciado o tratamento, muitas vezes a gente tem um prognóstico, a gente tem uma probabilidade aí do tratamento ser feito de forma mais rápida, mais fácil, tá? E que talvez evite aí um problema futuro quando esse paciente, que hoje é criança, se torne pré-adolescente, adolescente e adulto, tá? Essa é a minha dica de hoje desse vídeo, tá? E espero que seja útil para você, colega dentista, para você, pai, para você, mãe, tá? Que tem um filho ou uma filha pequena, e mesmo que o filho não tenha essa faixa etária de 7 a 9 anos, mesmo que o filho tenha 10, 11, 12, vale a mesma dica. Procure sempre um dentista, procure sempre um ortodontista, para que ele possa diagnosticar se houver algum problema e que possa propor um tratamento aí adequado a cada caso, tá? Não existe regra, não existe receita de bolo, tá? Que sirva para todos os pacientes, que sirva para todos os casos. Então, por isso, o mais importante aí é procurar um profissional, tá? Um dentista, um ortodontista, para que esse diagnóstico, para que esse planejamento seja feito de forma eficiente, eficaz, e o tratamento também seja feito de forma eficiente, tá? Quem gostou do vídeo, dá um like, tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Não se esqueçam também que eu estou presente em outras redes sociais, no Facebook e no Instagram. Se vocês quiserem, me sigam lá também. Eu, na medida do possível, vou postando dicas, alguns assuntos relacionados à odontologia, alguns assuntos relacionados a temas diversos. Então eu espero vocês nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o endereço logo aqui abaixo na descrição do vídeo, e espero que vocês curtam, tá? Que vocês aproveitem essa dica, curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal aqui no YouTube, tá? E me sigam também nas outras redes sociais. Tudo bem? Até o próximo vídeo, então.